Palestra de hoje, eu tenho mais medo de dar, porque hoje eu vou de fato entrar no assunto do secularismo, que é a proposta, dessa semana teológica. E isso significa entrar na história contemporânea, ou no mínimo na história moderna. E eu sou um historiador da antiguidade, então eu vou ter que me referir agora aos mortos mais recentes, porque eu gostava dos mortos de muito tempo atrás, agora são os mortos aí de 500 anos para cá, o que me causa um pouco de estranheza, mas vamos lá. Ontem eu dei, um estudo, né, eu apresentei essas questões, do contexto bíblico, né. Por quê? Porque é para a gente entender uma coisa que é muito importante, que a experiência do povo de Deus na antiguidade, do povo de Israel, e a experiência da própria formação da Bíblia, não foi de isolamento do mundo ao redor, né. Pelo contrário, essa é a grande, né, vamos dizer, o grande centro do que eu queria apresentar ontem, né, que a Bíblia não surge no vácuo, ela não surge no vazio. E a experiência desse povo de Deus é em diálogo e é inclusive com muitas assimilações de elementos que estão no mundo. Então por quê? Porque a história, a nossa fé, ela é uma história encarnada na realidade do mundo, na realidade concreta do mundo. Deus se faz homem na pessoa de Cristo. Deus desceu no Monte Sinai, falou com o povo, deu uma lei, né? A construção de um tabernáculo, de um templo que está dentro de uma forma de compreender as coisas sagradas que era do mundo antigo. Ou seja, o contexto era presente para eles. E o contexto é presente para nós também. E o contexto foi presente na história da igreja sempre. A gente poderia começar lá na patrística e ver como eles usaram da filosofia grega para, por exemplo, constituir a doutrina que nós confessamos. A doutrina, toda a formação da ideia da trindade, né, a cristologia, isso tudo, vem num profundo diálogo com a filosofia. Foram filósofos cristãos que usaram de todo um arcabouço filosófico de pensamento, de construção do conhecimento e tal, que vem lá do mundo grego. Então, isso tudo colaborou para quê? Para firmar a nossa doutrina nas suas bases bíblicas. Então, não é estranho para nós, não é estranho para a igreja ter que lidar com o mundo e o contexto do mundo. Isso não significa, obviamente, uma assimilação de todas as coisas. Pelo contrário, mas um diálogo, um entendimento. E aí é uma questão de sabedoria, né? De cada época e cada momento. O que, afinal, eu posso assimilar e o que é que eu não posso assimilar? O que é algo que Deus plantou lá para nós termos diálogo e ponto de contato, e quais são as sementes do maligno que estão lá para confundir também. Então cabe a cada geração. E agora a gente entra então, finalmente, na questão do secularismo. Hoje nós vamos tentar, a minha proposta aqui, a gente estabelecer alguns conceitos, e eu não vou dar nenhuma resposta, nenhuma solução, né. O Fábio estava me dizendo: "Tu vai agora, hoje você vai nos dar, né, o caminho e a direção". Não, não vou dar direção nenhuma, né. Historiador não faz isso, historiador não é profeta. Historiador olha para o passado e tenta entender o que aconteceu. De hoje para diante, está no mesmo bolo de todo mundo. Então eu quero esclarecer alguns conceitos que depois o Israel, sim, ele vai dar a resposta amanhã e depois. Aí ele vai dizer para vocês o que é que tem que fazer, tá, porque ele não é historiador, né, ele está em outra vibe. Então então o que que nós vamos trabalhar secularismo? Eu até coloquei um título aqui um pouco, desculpa aqui. Eu botei um título um pouco instigante, provocador, que eu estou trabalhando com alguns termos que eu vou ter que esclarecer aqui, que é o secularismo, cristianismo cultural e outras ambiguidades. Por que ambiguidades, tá? Questão do cristianismo cultural, deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora está resolvido. Cristianismo cultural é uma expressão que tomou conta há pouco tempo atrás, a partir de um evento que aconteceu em Londres, que foi muito interessante. Não sei se os irmãos lembram, talvez um dos ateus mais famosos atuais, do mundo atual, é o Richard Dawkins. E o Richard Dawkins, ele passou a vida inteira combatendo o cristianismo, a fé, a religião do modo geral, né, e a fé cristã em modo muito específico. Ele é um crítico ferrenho.
de um neo-ateísmo que é muito militante, é realmente virulento contra a fé cristã. E no ano passado, em Londres, quando chegou na época da Páscoa, tradicionalmente Londres era enfeitada para a Páscoa. Só que o ano passado ela não foi enfeitada para a Páscoa, ela foi enfeitada para o Ramadã muçulmano, porque o prefeito é muçulmano hoje. Então, isso deu um choque na cidade. Quer dizer, Londres, que é uma capital que foi o Império Cristão, protestante, do século XIX, e que tem uma longa tradição cristã, de repente não enfeita para a Páscoa, mas enfeita para o Ramadã. E aí foi muito curioso, porque o Richard Dawkins, que é um ateu e que combateu o cristianismo durante muito tempo, ele veio a público e criticou os enfeites do Ramadã e disse que ele queria o quê? Eu quero o enfeite da Páscoa. Mas como que um ateu quer o enfeite da Páscoa se ele simplesmente ridiculariza a ideia da Páscoa e a ideia do cristianismo? Aí ele diz, não, é porque eu sou um cristão cultural. Então ele quer o quê? Ele quer rejeitar toda a ideia da religião e da fé, mas ele quer o pacote visual da coisa. Ele quer os benefícios que o cristianismo trouxe em termos culturais, em termos, né, de política, em termos de democracia e tudo mais, mas ele não quer aquilo que produziu isso tudo, que é a fé cristã. E isso, então, é o tal do cristianismo cultural, que está em diálogo justamente com essas questões de secularismo e secularização que a gente vai entender. Por isso que esse assunto ele envolve muito, eu mencionei ambiguidades, porque eu vou falar de secularismo, mas estou começando por cristianismo cultural, porque eles estão interligados nessa questão. Então, para a gente entender o que é um cristianismo cultural, para daí falar da secularização, é o seguinte: cristianismo cultural é uma cultura material e imaterial, sem necessariamente ter um compromisso com Cristo. É isso. Quer dizer, você tem uma cultura que na aparência toda é cristã, que tem elementos de origem cristã, mas você não é necessariamente alguém que é um discípulo de Jesus. Você tem apenas o arcabouço cristão, que é o que nós antigamente chamávamos o quê? Crente nominal. Era basicamente isso. Então, ou até pior do que isso, né? Então a gente vê o quê? Nós temos uma sociedade que está toda mergulhada em aspectos visuais e culturais cristãos. As nossas grandes obras de arte, por exemplo, elas têm uma base cristã, uma origem cristã. Aqui, por exemplo, né, é uma pintura do Rembrandt, que é Cristo na tempestade do Mar da Galileia. É um museu que tem esse quadro exposto, esse pouco tempo atrás, ele fez todo um sistema digitalizado 3D em que você entra na sala, tem o quadro lá, e ao redor dele você tem uma simulação dessas ondas como se fossem reais batendo. E você tem a sensação, dentro desse lugar, desse mar tempestuoso. Quer dizer, olha a beleza que se faz em cima disso, retratando um quadro de um cristão naquela época que pintou isso e está retratando uma história bíblica. A gente falou ontem, né, sobre o hino, né, sobre o mestre, o mar se revolta, é isso aqui. Então isso aqui é um produto de uma cultura que nasce cristã, mas que se torna algo cultural. Quer dizer, o mundo, os ateus que fizeram esse movimento lá estão exaltando uma cultura, mas não necessariamente estão seguindo o Cristo, que é o camarada que está ali no barco. Você vai na Alemanha, lá em Colônia, você vê a catedral impressionante no meio da cidade, que é a maior catedral gótica do mundo. E você vai ver essa construção gótica em vários lugares do mundo, preservados e elogiados pela sua beleza arquitetônica. Isso faz parte de uma paisagem cultural. Mas aí você vai, às vezes, assistir uma missa, uma liturgia lá dentro, não tem ninguém. Ou tem turista, né? Então, faz parte do cenário, né, desse mundo, dessa cultura ocidental, esses elementos que têm uma origem cristã. Aqui mesmo em Brasília, esse projeto é um negócio fabuloso. É fabuloso. E é projetado por quem? Niemeyer, que era um ateu. Então, mas o projeto em si, quando você entra nele, você vê, olha, cara, ele é absolutamente bíblico em toda a sua concepção.
mas já é um produto cultural que não é mais relacionado diretamente à fé. Mas ele está lá, como estrutura. Se a gente olha o significado da obra arquitetônica, você, pô, cara, o cara entendeu exatamente o que que é isso, porque essa catedral, ela invoca o quê? A oração, é o movimento da oração, das mãos postas, ele faz isso. Aí você entra lá dentro, não sei se os irmãos já foram lá, ele tem pela própria arquitetura, ele é redondo, né? Então, pela acústica, você fala aqui na parede e a pessoa do outro lado da igreja lá pode botar o ouvido e escuta só ela, não escuta na catedral inteira, você escuta só lá. Então a gente faz a brincadeira, né, com os filhos, eles vão lá do outro lado e você fala e ele ouve tudo lá, só pelo efeito da acústica. Isso é genial, porque isso é oração, né? Você fala aqui, ele ouve lá. Então toda a lógica é perfeita, mas feita por um ateu. Ele criou isso tudo com um absoluto deboche, né? Vou construir um lugar onde as pessoas vão enlouquecidas ficar rezando, mas a concepção é correta. Olha que coisa louca que essa cultura faz, né? Você tem uma cultura, mas não tem a piedade. Isso é cristianismo cultural. E um outro elemento aqui, né, ó, famosíssima, né, a estátua do Cristo Redentor, que vira o símbolo de uma cidade. Uma cidade que eu acho uma das mais belas representações de Cristo que nós temos no mundo inteiro. Essa estátua, nessa figura no Art Nouveau, que ela foi né, concebida pelos franceses também, não tinha lá grande relação com a fé, mas a ideia toda é perfeita. Ela é uma cruz e ao mesmo tempo um abraço. É o Cristo abraçando a cidade. Então, conceitualmente ele é belíssimo, mas você vai lá em cima, não existe um ato de piedade, é turismo, é cultura, mas não devoção. Entende? Então, o cristianismo cultural ele faz isso, ele acaba se descolando, né, do ato de fé propriamente dito. E aí ele vai se tornando um problema, gerando esse tipo de aberração, em que de repente a igreja vai se associar com o nominalismo apenas de uma cultura e não necessariamente com ter Cristo como Senhor. Então esse é um perigo que a gente tem e que a gente já vai entender como é que a gente vai lidar com essas questões adiante. Então, entendida essa questão, né, nós estamos numa cultura hoje, esse é o nosso contexto, nós vivemos uma cultura que é amplamente cristã na sua origem, porém, ela vive uma espécie de época pós-cristã. A igreja primitiva vivia a época pré-cristã, quer dizer, eu estou num mundo que não conheceu ainda a pregação cristã, no mundo pagão. Aí nós temos toda a era medieval em que este mundo todo é cristão. Agora a gente está numa era em que este mundo já experimentou o cristianismo e diz, não, nós não queremos isso. Note como a situação é completamente diferente. Você não teria como os apóstolos jogar na nossa situação, qual é a solução que temos? Não sei. O Espírito vai ter que dizer. Que não é mais a mesma solução exatamente em termos de comportamento e estratégias desse momento. Então, né, é uma nova situação. Bom, o que acontece então? Como é que nós chegamos nessas circunstâncias que estamos aqui? Isso tudo parte de uma questão de arenas, de lugares de disputa e que nasce justamente no mundo ocidental. Isso nasce na cultura ocidental, a ideia do secularismo, né? Esse princípio ele nasce no Ocidente. Por quê? Ele aconteceu em primeiro lugar. Foi nessa parte do Ocidente que se desenvolveu uma ciência, né, baseada numa racionalidade que passou a explicar o mundo e as coisas do mundo, e por meio dessa explicação vai acontecendo um progressivo desencantamento da realidade. O que quer dizer isso? Eu, de repente, não preciso mais de uma explicação de Deus agindo para explicar por que deu uma tempestade. Não preciso mais de uma explicação religiosa para explicar os fenômenos do mundo e por que ele está aí e tudo mais. Eu tenho agora uma explicação baseada em causas e efeitos de uma racionalidade em que eu vou explicando por que aconteceu tal coisa. Então, conforme você vai tendo explicações, aquilo que era antes uma lógica mais religiosa, mais baseada em fé, foi Deus que fez ou que é assim, ela vai se transmutando porque Deus digamos assim, ele produziu esse relógio original que botou em movimento e as coisas funcionam por leis naturais.
Então, gradativamente, o mundo vai perdendo o chamado encantamento, né? Não há mais essa potência espiritual, digamos assim. Então, a realidade vai ficando mais concreta gradativamente. Só que tem um outro evento, e aí sim é um evento muito específico, que provoca uma grande mudança nesse mundo, que é o quê? Logo depois da reforma religiosa. Por isso que a reforma é o seguinte, gente: a reforma é um fenômeno absolutamente moderno. A reforma, ela está dentro da modernidade. Por isso que os católicos nos acusam, não sem razão, que nós somos modernistas. Por quê? Porque o moderno rejeitou a tradição do passado. A tradição do passado era o quê? Era o católico. E aí desestabilizou esse poder religioso que determina a política, a realidade e tudo mais. Aí, com a reforma, vem essa fragmentação do pensamento religioso, discussão da doutrina e tudo mais, que acontece com a reforma. Com isso, as bases e a ideia de que a igreja tem a resposta para tudo começa a ser questionado, né? Quer dizer, entre vocês não estão se combinando mais sobre a interpretação das escrituras, então de repente não é mais tão óbvio, então começa a abalar essa crença na explicação da religião, e aí vem um fenômeno que é o grande problema do século XVII, uma coisa chamada Guerra dos 30 Dias. É 30 dias. Se fosse 30 dias era melhor. Guerra dos 30 anos. Então a Guerra dos 30 anos, 1618 até 48, o que aconteceu nessa guerra? Uma disputa entre estados católicos, pequenos países, ainda está em formação os países, e estados protestantes. E foi uma carnificina, por disputa de territórios e tudo mais. Nessa época, nós não temos uma ideia, por exemplo, de liberdade religiosa. Isso não existe no mundo ainda. O que nós temos ali é a ideia do quê? A religião do povo é a religião do rei. Então a ideia de liberdade religiosa é do quê? Eu sou um católico que mora num território protestante, lá da Alemanha, digamos. Qual é a minha condição como de religião? Eu tenho que ser protestante, porque eu moro num território de um rei protestante. Então o que eu vou fazer? Ou eu me torno protestante, ou eu me mudo para um país católico. Essa é a liberdade que eu tenho. Não, você pode ir embora. Então não existe a ideia de consciência individual de religião. Você tem que estar na religião do rei e do teu país, da tua nação. Aí vai surgindo essas coisas, as nações católicas, nações protestantes e tudo mais, com um povo engajado nessa ideia. Aí essa guerra produziu uma carnificina tão grande, e uma disputa tão grande, que de repente o pessoal começou a pensar: olha, a religião não serve para reger a nossa política. Porque estão nos matando por religião. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos afastar o assunto religioso do campo da política. E isso vai ganhando cada vez mais força. Nós não devemos misturar política com religião. Então ela vai sendo afastada, mas ainda está nesse princípio, né, dele ligado aos estados. Onde é que vai se, pela primeira vez, fazer uma cisão e um rompimento total entre a ideia de religião e de Estado? Vocês têm noção? A Carta, né, a Constituição norte-americana. Primeira vez. É lá nos Estados Unidos que vai se fundar, então, a separação do Estado da religião. É a primeira vez. A gente sempre bota isso lá na Revolução Francesa, né? Não, a Revolução Francesa é depois. Ela se inspira na Revolução Americana. Então, ali acontece a separação. Por que acontece isso? Porque o pessoal que vai para os Estados Unidos da América e fundam lá suas colônias, eles são os puritanos que vêm da onde? Do contexto inglês. E no contexto inglês você tem o quê? Toda a disputa no mundo protestante, católico, aquilo lá, e a imposição da igreja anglicana a todos os ingleses. E aí tem aquele movimento puritano, movimentos dos, né, que vão surgindo, essas diversas grupos de puritanos e tudo mais, e eles são aprisionados por descumprirem as ordens né, o padrão da doutrina anglicana. Então, John Bunyan, por exemplo, que escreveu O Peregrino, ele escreveu O Peregrino na cadeia, na prisão, por pregar o evangelho de uma maneira diferente do que determinava a doutrina oficial da igreja. E ele era um batista, John Bunyan. Então, é essa busca de uma liberdade que vai forjar
os Estados Unidos. E aí acontece essa separação, né? Então, o que significa isso? Essa separação determina que este Estado agora não vai ter mais uma fé oficial. Ele vai, na verdade, existir para garantir todas as expressões de fé. Não vai ser apenas anglicano, vai poder ter o batista, vai poder ter o presbiteriano, vai poder ter depois, futuramente, o assembleiano, vai poder ter todos eles. Essa é a ideia que surge. E é isso, basicamente, que é o secularismo. Isso é secularismo. Por isso que ele surge no contexto ocidental de uma fragmentação do cristianismo. Quando não tem mais apenas um cristianismo, mas várias expressões dentro desse mundo protestante dizem, não, nós temos que garantir que todo mundo tem a possibilidade de viver a sua fé, sem o Estado dizer o que você tem que acreditar. Então ele nasce no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, e vai se espalhar, então, por todo o Ocidente, Europa e tudo mais. Então isso é secularismo. Entende? Então significa o quê? Ele separou as arenas política e religiosa e, com isso, garante ambas. Significa o quê? Cada um vai ter a liberdade de ter a fé que ele prefere, que ele quer, sem imposição do Estado e de outras pessoas proibindo a sua fé. Vocês percebem como isso é importante? Nós, por exemplo, o protestantismo, quando chegou no Brasil, não era permitido. Os luteranos, quando chegaram, eles não podiam ter uma identificação de igreja na fachada. Por quê? Porque era catolicismo oficial. Aí depois que vai se ganhar a permissão de se ter uma igreja. Num contexto em que a igreja determina o que é nascimento, o que não é falecimento, enterro e tal, é um problema danado para essa gente viver. Entende? Então, percebe qual é a importância do secularismo? Então, eu sei que os irmãos vieram para cá esperando a gente bater no secularismo, mas não, o secularismo é importante. A gente criou ele no passado porque era necessário, pela liberdade. Só que aí o que acontece? Esse secularismo vai se manifestar de maneiras muito diferentes em cada país. Então você tem, por exemplo, na França, a Revolução Francesa, ela é fundamentalmente anticlerical. Ela é contra a igreja. Porque a igreja está associada com a monarquia ali. Então lá tem um movimento muito forte contrário à igreja, inclusive revanchista, que vai produzir um tipo de secularismo que não é simplesmente garantir as diferentes esferas. É um secularismo anti-religião. Quer dizer, eu não vou nem permitir que hajam manifestações religiosas públicas. Ela tem que ficar exclusivamente no privado. Ele é diferente, por exemplo, do secularismo norte-americano e de outros lugares, da Inglaterra, outros lugares onde vai formar, em que é permitida a manifestação pública. Ele tem que garantir isso, né? O secularismo faz isso, ele garante que haja uma manifestação pública de todas as religiões, porque elas têm o direito de existir e se manifestar. Agora, na França, por exemplo, é outro tipo. Não pode se manifestar, tem que ficar quietinho no teu canto. Entende? Então você vai ter diferentes secularismos acontecendo. E aí também temos a emergência de uma outra coisa para a gente diferenciar agora. Porque junto com isso vem emergência, que é de muitas também ambientes, às vezes universitários, e em outros lugares vai surgir uma coisa que a gente chama de secularização, que aí é outra coisa. Então, eu estou aqui usando as definições do Michael Bird, no livro Liberdade Religiosa, e que ele diferencia dessa maneira para a gente entender, e eu acho isso muito importante como historiador, porque os fenômenos todos eles não são 100% bons ou 100% ruins. Eles têm essa ambiguidade. Você tem o aspecto positivo e tem também o aspecto negativo. E o negativo, então, vem às vezes um processo de secularização, que é o quê? Que é a tentativa, aqui eu vou chamar de secularização militante, que busca extinguir a arena religiosa. Aí vem um processo que é diferente do secularismo. Olha a diferença. Quer dizer, o secularismo é o quê? O garantir que todo mundo tem a sua expressão sem ser obrigado a assumir ou essa ou aquela. Secularização, ela vai dizer o quê? Não, a religião é um problema do mundo e tem que acabar a religião. Porque a religião produziu um mal no mundo. Vocês ouvem esse discurso às vezes por aí. Então, todo o mal do mundo é a religião. Às vezes a gente ouve umas bobagens absurdas, assim, do tipo, a religião provocou as guerras do mundo. Olha, a religião provocou um bocado de guerra no mundo.
e continua provocando até hoje. Mas as piores carnificinas da história da humanidade foram absolutamente laicas, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial foram guerras com zero questão religiosa, zero. Né? E Auschwitz foi um produto da cultura mais erudita do seu tempo e absolutamente irracional, e produziu o maior absurdo possível, com zero questão religiosa. Então notem como isso é relativo. Não é assim, a religião produziu o mal. A religião, sim, pode produzir o mal, mas ela não é a razão do mal do mundo. A razão do mal do mundo os irmãos sabem, é o pecado. Eu e você, né? Nós somos a razão do mal do mundo. Então, temos essa diferença. Então, para a gente delimitar inicialmente, é importante isso, porque esse é o nosso contexto, gente. É esse mundo que a gente vive. Nós vivemos neste mundo de secularismo e de secularização. Essa é a realidade que nós vemos. Talvez alguém que vá estudar em determinado lugar, na universidade, ele vai enfrentar uma secularização muito forte. Então, ele tem que entender, né, o que é um espaço e o que é outro. Porque talvez a gente possa atacar a secularização em nome de uma ideia equivocada. Não, agora nós temos que ter o quê? A proteção do Estado para a nossa fé? Não, aí a gente está com problema. Né? Então, entendendo aqui, o secularismo, ele é necessário. A gente precisa disso. Foi isso que garantiu a possibilidade de estarmos aqui. Sem o secularismo, nós não poderíamos estar aqui. Nós teríamos que ter, no caso do Brasil, sei lá, o catolicismo. Ou outra coisa, não poderíamos ter uma denominação batista. Então a gente precisa do secularismo. E é esse secularismo que vai garantir que eu tenha uma relação pacífica também com outras denominações e outras religiões, inclusive. Não? Nós temos que aceitar essa presença de outras religiões. Ao mesmo tempo, secularização não. É isso que nós vamos combater. A gente vai combater a ideia da secularização, a ideia de que a religião ela é um mal no mundo. Nós vamos dizer, não, não é um mal no mundo. Nós temos algo a falar e é de um lugar da religião, ela tem o direito de fala. Então essas duas questões são fundamentais. Então, no final das contas, a contradição da cruz, ela nunca foi tão evidente como hoje. Né? A cruz, ela continua sendo proclamada, ela continua causando constrangimento no mundo como foi no passado. E aqui eu trouxe uma pintura que é de outro camarada que não é religioso, né? O Edvard Munch pintou esse quadro, é aquele do grito. Não sei se vocês devem lembrar, já devem ter visto outras vezes essa figura do grito. Essa pintura dele é o Gólgota. E olha como é interessante, né? De novo, uma obra de arte de alguém que não é da religião, mas ele entendeu muita coisa. Esse é um quadro sobre justamente essa contradição da cruz. Você tem lá o crucificado com a expressão, talvez até meio assustado de ver, né, o que está acontecendo ao redor, e ao redor você tem o quê? Você tem pessoas entristecidas, tem pessoas estendendo as mãos para ele, que estão num ato de piedade, busca. Você tem um rosto dando risada disso, você tem pessoas indiferentes. Então você tem uma infinidade de reações à cruz. E essa é a realidade que nós temos hoje. A gente vai lidar com isso. A gente vai lidar com o deboche, com a oposição e vai lidar com pessoas sedentas por essa crise, por essa cruz, né? Bom, como é que a gente... algumas questões importantes para entender dentro desse debate de cristianismo cultural, né? Que é um fundamento importante nosso na defesa, inclusive, da nossa fé, nesse debate com esse mundo que é anticristão, que são as questões das raízes desse mundo ocidental no qual nós viemos. Porque as nossas raízes são, de fato, cristãs. E tem um livro muito interessante, não sei se os irmãos já viram, leram, do Tom Holland, que se chama Domínio. Tom Holland não é o cara que fez o Homem-Aranha. O pessoal já se ligou, pô, o cara escreveu um livro sobre o cristianismo. Não, não é esse cara aí. Tom Holland é um historiador e jornalista britânico, ele não é cristão, ele era mais ateu, mas acho que ele é mais no campo agnóstico hoje. Mas quando você lê o livro deles, cara, ele tá pertinho de se converter, velho.
É um livro grosso, assim, e o título Domínio é muito interessante. Ele escreveu um texto, Domínio em vários sentidos. Porque ele vai apresentando essa ambiguidade do cristianismo ao longo do tempo. Porque o cristianismo produziu, de fato, muita perversidade. As cruzadas, as guerras, né, a Inquisição, olha o que foi isso tudo. A gente está cheio de filmes sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele produziu um domínio em que esfera? Numa esfera numa produção de um pensamento que definiu toda uma democracia ocidental e, principalmente, toda uma valorização do ser humano no Ocidente. E ele, com muita perspicácia, ele percebeu o seguinte, que o fato da gente ter, por exemplo, direitos humanos e que nasce no Ocidente, ele nasce no cristianismo. Por quê? Primeiro, de uma base do judaísmo, porque um princípio fundamental que ele entendeu lá é o seguinte: o ser humano é imagem de Deus, ali no Gênesis. Essa questão de imagem de Deus é uma grande revolução dentro das antigas religiões, porque quem era imagem de Deus era apenas o rei, era determinada figura importante, mas o ser humano não era imagem de Deus. No cristianismo é imagem de Deus. Então, o fato de apenas ser humano já lhe empresta uma dignidade que é dado a ele por ele ter ser feito à imagem de Deus. Já é um primeiro apontamento de que eu não posso simplesmente tratar um ser humano de qualquer jeito. Ele tem uma dignidade inerente a ele, por esse aspecto da imagem de Deus. No cristianismo, ele diz, olha, isso se amplia mais ainda, porque Deus se faz carne no homem Jesus de Nazaré. Deus se torna homem, ele decide se tornar homem. Então, mais dignidade ainda para o ser humano. E ele vai concluir o quê? Que esse pensamento, a soma desses princípios, o homem, a humanidade, imagem de Deus, Cristo feito carne, feito homem, significa o quê? É esse fundamentos da ética ocidental. Por quê? Porque racionalmente você não pode simplesmente olhar para um ser humano e dizer que ele tem direitos à existência, à vida, a não ser torturado, a ser alimentado. Racionalmente não tem como você dizer isso. Ele não tem diferença nenhuma a nenhum aspecto do reino animal e tudo mais. Por que cargas d'água você não pode simplesmente matar uma pessoa, racionalmente falando? Não existe explicação puramente racional para dizer que você não pode fazer isso. Ele vai encontrar onde? É uma imagem de Deus, vem de fora. Isso vem de fora. A ideia né, de humanização, ele vem de fora, ele não vem da racionalidade dentro da humanidade. Tanto que nenhum povo da antiguidade cogitou isso. Ninguém cogitou isso. No estudo do Império Romano lá, o ser humano pode ser escravizado, ele é um objeto. Eles pintavam ele de piche, botavam fogo para ver o que acontecia, e estava tudo certo. Porque ele não é uma imagem de Deus, ele é apenas algo que pode ser usado. Os romanos, com o seu poder paterno, pater potestas, vinha, a mulher tinha um filho, eles traziam para o pai, ele olhava, e aí o que ele fazia? Tinha um gesto, o Rei Leão, né? Pega o leão e levanta, ele fazia esse gesto, ele reconhecia ele como um membro da gens. Só que ele podia dizer, ele está desconfiado que o filho não é dele. O que ele fazia? Largava nos pés e ia embora. Não faz parte da gens. O que faziam com esse neném? Joga no lixão. Vai para o lixo. Aí passa o mercador escravo, recolhe esse neném e ele vai virar escravo. Não tem nome, não tem nada. Aí o nome dele vai virar Sterculius, era um nome comum. Sterculius é esterco. A pessoa foi achada no meio do lixo, no meio do esterco, e ganhou esse nome. Isso é o Império Romano. O que os cristãos faziam lá? Cara, a imagem de Deus. Eles juntavam essas crianças e adotavam, criavam. O imperador Adriano escreve para um camarada lá, não lembro agora se é o Adriano ou o Juliano Apóstata, não me lembro qual dos dois. Escreve um camarada e diz, olha, é um absurdo que a gente tenha tantos pobres e miseráveis e que quem está alimentando eles são esses galileus. Os galileus são os cristãos, que estão interessados em pessoas que não valem nada. Valem por quê? São imagem de Deus. Jesus morreu por eles. Então a ideia de direito humano nasce do cristianismo. Você não pode simplesmente tratar alguém como lixo, porque por mais que ele seja mau, é imagem de Deus.
Não posso. E isso é exclusivo do cristianismo. E isso forja uma ética no Ocidente. Só que isso tudo então esse é o, vamos digamos, a origem, a raiz que é positiva no nosso tempo. Só que ele também tem raízes negativas, uma ideia de domínio, de controle. Aqui eu peguei uma pintura de Carlomagno. Isso aqui é a famosa cena que aconteceu, obviamente não é um retrato, né, é uma pintura tardia, né, 1903, mas retratando um momento que acontece no ano 800. No ano 800, o Papa, então Leão, coroa Carlomagno imperador do Sacro Império Germânico. E ele é uma fusão muito grande de fé, de igreja, império, poder, e o Carlomagno inaugura uma prática muito interessante. Ele conquista os povos inimigos lá, francos, depois outros, vai conquistando esses povos e ele os cristianiza na marra. Quer dizer, ou você é batizado, ou você é executado. E isso se torna uma prática muito comum entre reis e imperadores cristãos ali. Vamos cristianizar na marra esse povo. E aí vai inaugurar um dominionismo. Por isso que o título domínio. Quer dizer, você tem também esferas extremamente positivas de pensamento que traz a dignidade humana, mas também esse aspecto do domínio que vem no cristianismo. Então, dentro dessas raízes cristãs, o que é muito interessante, né, que ele apresenta ali, é que este cristianismo, apesar dos seus pecados ao longo da história, e que não foram poucos, falei ali do Carlomagno, das cruzadas, da Inquisição e tudo mais, toda vez que o cristianismo olhou para a sua origem, toda vez que o cristianismo olhou para Cristo e sua mensagem, ele corrigiu a si mesmo. O cristianismo sempre fez isso, né? Entende? Então, a autocorreção do cristianismo acontece sempre que ele retorna à sua origem. Sempre que ele olha para Cristo, ele diz, não, isso aqui está errado. Por isso que você tem um império espanhol atacando a América e destroçando indígenas pela América inteira, e ao mesmo tempo tu tem um Bartolomeu de Las Casas que escreve e protesta contra isso. Não, são imagem de Deus. Não pode acontecer isso. Há um levante dentro da própria igreja corrigindo a igreja ao longo do tempo. E a gente vai saber que depois, ao longo dos séculos posteriores, a igreja, inclusive, se arrepende e pede perdão pelas coisas que fez no passado. Então há uma autocorreção no cristianismo ao longo do tempo. Então o que acontece, né? Nós temos nós temos um legado cultural do cristianismo que está aí. E a gente tem ele para lidar. Então nós temos, de fato, uma valorização de um passado que pode ser feito e deve ser feito, mas ao mesmo tempo a gente tem um perigo de às vezes cair nos mesmos erros do passado. Porque a gente está lidando com o quê? A relação nossa com o mundo. A gente está lidando e dentro de uma posição que perdeu muitos privilégios em relação ao passado, considerando uma igreja, por exemplo, mas que também ainda mantém alguns vínculos de poder com esse mesmo mundo. A gente acaba entrando no campo político também. Por isso, esse elemento que eu trouxe lá no início, do cristianismo cultural, porque nós temos um legado. E a gente, sim, valoriza e deve valorizar esse legado. Agora, como? Aí vem o grande problema, o dilema que nós temos pela frente e que vai envolver N ações. Por isso que eu trouxe aqui, achei que é oração, primeiro, alguns perigos que nós temos desse cristianismo cultural, ou seja, dessa nossa relação com o passado histórico e com o presente que nós estamos da secularização. Então, um primeiro grande perigo que a gente tem é a gente confundir o evangelho, a boa notícia do perdão de Deus e da salvação, com, por exemplo, a ideia de nacionalismo cristão. Nós somos uma pátria cristã. E aí nós precisamos o quê? Temos que impor os valores cristãos a toda a sociedade. Tem um perigo aí. Porque aí você começa a entrar onde? No dominionismo de outros momentos da nossa fé. E a gente sabe pela história onde é que isso caiu. Então esse é um dos perigos que tem nessa associação com esse cristianismo cultural, que é o quê? Lembrando o que é?
Ele é os valores, são os princípios, sem a ação transformadora de Cristo, porque as pessoas não estão aceitando a Cristo. Estão aceitando apenas o quê? A moralidade. É diferente. Os irmãos sabem disso. Sabem disso. Então, esse é o primeiro grande perigo. Segundo perigo, então, a igreja passa a se entender como chamada a controlar, a dominar a sociedade, e não a servir a sociedade. A gente é chamado ao serviço, e não ao domínio e ao controle. E aí é um problema danado. Eu participei de Marcha para Jesus mais como observador, porque eu não... Me perdoem, irmão, mas eu não gosto muito, tá? Então, o que me fascinou, porque eu fiz uma observação etnográfica de 2 eventos. Eu fiz uma observação de uma romaria, lá em Porto Alegre, que era a grande romaria já de Navegantes, 1 milhão de pessoas na rua, assim. E no mesmo ano eu fui numa Marcha para Jesus. Eu queria ver, porque eu achava que a Marcha para Jesus era uma coisa meio, uma romaria evangélica, essa era a minha tese. Só que quando eu fui para a Marcha para Jesus, eu descobri que ela não tinha caráter religioso. A romaria é política. A Marcha para Jesus é política. Ela é completamente política, né? E aí ficou muito evidente para mim, vendo o mundo católico e o mundo evangélico, que nós não tínhamos nada do aspecto piedoso nesse movimento. A gente era uma manifestação de domínio, era oração. Tomamos posse da prefeitura, tomamos posse do governo estadual, tomamos posse. E aí, palanque com um político discursando. Não era pregação do evangelho, não era o Cristo. Então é isso que estava percebendo. Poxa, está muito estranho. Então, você vai vendo essa tentação muito grande de uma ideia de dominionismo. Ao mesmo tempo, pode acontecer num outro aspecto uma confusão entre evangelho e progressismo social. Então nós estamos aqui para o quê? Corrigir a sociedade dentro de uma ideia agora de, né, direitos de todas as pessoas, etc. E a gente acaba confundindo também, de um lado, o evangelho com o nacionalismo e, de outro lado, com a progressão da nossa sociedade. Temos que fazer a sociedade progredir. E não é isso também que o evangelho está fazendo. Então, esse é outro grande perigo dessa confusão com o cristianismo cultural. E aí nós acabamos procurando o quê? Uma identidade coletiva como nação, ao invés de transformação das pessoas real. E aí o que acontece? A gente acaba se associando também com movimentos que, a rigor, não tem nada a ver com a nossa pregação. Estou falando de novo, de qualquer aspecto político. Seja de esquerda, seja de direita, a gente está se confundindo dentro de uma ideia do que? A transformação da sociedade, mas por que via? Por que caminho? Dentro de uma ideia de uma cultura cristã sem o Cristo. Porque ele é desnecessário aqui. A gente resolve por meio da lei, resolve de outras maneiras. Então causa uma confusão. Esses são os grandes perigos da ideia: a sociedade é cristã, temos que trabalhar os valores cristãos. Só que, por outro lado, nós temos também algumas possibilidades de um cristianismo cultural. Por exemplo, a gente falou antes desse valor do ser humano, do valor da democracia que surge no Ocidente. São valores comuns que sim, a gente pode abraçar e pode exaltar. Como é que nós vamos trabalhar coletivamente para mantermos esses valores que foram conquistados a duras penas? Sim, isso é legítimo. Isso é possível de se trabalhar. Então há sim possibilidades. Do aspecto aqui falando como historiador, por exemplo, nós temos uma demonstração histórica dessa autocorreção do cristianismo. Aí já é o trabalho do intelectual, do historiador, nas mídias. Olha, vocês estão aí o tempo todo falando mal do cristianismo? Cara, o cristianismo trouxe isso aqui. Essa ideia de dignidade do ser humano, isso é cristão. E você apontar e mostrar onde isso emerge de fato na história, esse é um trabalho importante a ser feito. Então sim, nós temos uma defesa daquilo que nós somos como cristãos a apresentar, né, culturalmente e aí fora. E eu acho que tem uma coisa fabulosa que a gente pode fazer, que é justamente a valorização desta arte que nós temos, que já está aí,
da arte cristã ao longo dos séculos, que está aí nas catedrais, que está aí nos museus, que está em todos os lugares, e apresentar uma arte e a beleza baseada na própria produção de arte da própria igreja. São grandes oportunidades que a gente tem, porque nós temos grandes artistas. Então, muitas vezes pode ser um grande caminho de, ao invés de a gente ir para o embate político, a gente simplesmente apresentar a beleza. Apresentar aquela bela cantata de final do ano, onde você tem, por meio da beleza estética, você apresenta um evangelho que está por trás dessa beleza estética. E aí é o trabalho de quem? Do artista cristão. A gente vê, por exemplo, no passado, houve o pessoal que trabalhou, na Inglaterra principalmente, falou de uma guerra cultural. Quer dizer, estamos perdendo uma guerra cultural. E quem falava nisso era o quê? Tolkien e Lewis. Mas Tolkien e Lewis, eles nunca falaram de uma guerra cultural no campo político. A guerra cultural deles era fazer o quê? Eu vou escrever as maiores obras literárias do seu tempo. E obras que viraram filmes até hoje. Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, que é embebido de mensagem cristã. A guerra cultural deles era o quê? Vou fazer a melhor cultura que esse mundo pode ter. E nós temos gente para fazer isso. E esse é o trabalho do mundo cristão. Esse é um trabalho que a gente pode fazer e sim, esse é um cristianismo cultural de grandes possibilidades. Mas o principal de tudo é que nesse processo a gente deve sempre voltar à origem. E a origem é o quê? É sempre olhar para Cristo e sempre olhar para o escândalo da cruz. A cruz era escândalo naquela época e ela continua escândalo hoje. E é nisso que nós vamos sempre estar focados, olhando para Cristo e para a sua cruz. Tá? Aqui chegou na hora do intervalo, então eu vou deixar a última parte para depois do intervalo. Tá? Você já tem bastante coisa para se incomodar agora que a gente já trouxe, porque esse justamente a gente vive um grande dilema, gente. Ontem a palestra de ontem era gostosinha, a de hoje é problema sério, porque não é fácil lidar com essas ambiguidades da nossa relação com o mundo, porque isso dói na nossa carne. Certo, irmãos? Então, vamos para o intervalo e voltamos depois então.